Bom, então, iniciando aqui com o conteúdo, né, propriamente dito, essa primeira aula ela vai ser, na verdade, uma introdução, começar com um exemplo geral e o tipo de problema que a gente vai tratar aqui na disciplina, né. Na verdade, vou simplificar um pouco esse tipo de problema, mas depois a gente vai detalhar mais o que ele significa, né, e então, eu vou começar com alguns conceitos iniciais, uma ideia geral do contexto da disciplina e depois começar com uma primeira abordagem e basicamente de reconhecimento de padrões que a gente vai ter, baseado na teoria de probabilidade. Então, antes de eu entrar efetivamente nesse contexto, ou nesse conteúdo, eu vou retomar alguns conceitos de probabilidade, de teoria de probabilidades, pelo menos aqueles que são mais importantes para nós aqui nesse primeiro momento, né? Então, novamente, essa é a disciplina, então, do CPGI, né, pós-graduação em Engenharia Elétrica, Informática e Industrial, da UTFPR aqui do campus Curitiba. E essa é a disciplina, o código dela lá no sistema é o RPD 0041, o nome formal, então, é Reconhecimento de Padrões. Eu sou o professor André Lazzaretti e vai começar, então, com esses conceitos iniciais da área de reconhecimento de padrões. Então, já estou considerando aqui que a gente passou pelaquela que eu estou chamando de aula zero ali, de regras, datas, características mais burocráticas da disciplina e algumas discussões mais gerais, então já estou entrando efetivamente no conteúdo. Bom, começar aqui então com uma motivação bem simples, é, usando esse dataset, o Kimia, que é um dataset público, né, de imagens aí em tons de cinza, muito embora aqui eu esteja representando ela só em preto e branco, né, e vamos supor que a gente tem uma tarefa que seria diferenciar os camelos dos elefantes aqui dentro do contexto desse grupo de imagens, né? Tem aqui 6 vezes 4, 24 imagens, né? Algumas delas que estou assinalando aqui como se fosse camelos e outras elefantes, né? Representando aqui a ideia de cada um desses animais. Então, a primeira pergunta aqui para pensar um pouco no caminho que a gente vai traçar é: para alguém que nunca viu esses animais ou a representação desses animais dessa maneira antes, você acha que seria capaz, essa pessoa seria capaz de agrupar essas figuras similares, ou seja, colocar junto o que representa um elefante e colocar junto o que representa um camelo dentro dessas 24, separar nesses dois grandes grupos, né? Então, nesse primeiro momento eu gostaria que você, se fosse o caso, pausasse o vídeo aqui, né? Interrompesse um minuto e verificasse se você consegue fazer essa distinção. E enquanto você faz essa distinção, seria importante você também pensar o que você está usando como característica, vou usar esse termo já, embora ele não signifique muita coisa nesse momento no contexto mais técnico da disciplina, né? Mas que características que você está usando para separar esses animais? Intrinsecamente ali, o que você está pensando ali que caracteriza o elefante, que caracteriza o camelo, dentro dessas imagens aí para tentar fazer essa separação. E outra pergunta, bom, então sugiro que você pause o vídeo, pense nisso, se for o caso, anota aí essas características que você está imaginando, né? Uma outra pergunta que a gente vai fazer também pode ser feita em cima disso, né? Se fossem apresentadas novas figuras, nesse mesmo estilo que eu estou mostrando aqui, né? Mas de repente com o elefante com a tromba um pouco diferente, o camelo também um desenho, uma representação ligeiramente diferente, né? Com a mesma variabilidade que a gente está observando aqui entre essas imagens, né? Eu gostaria também que você pensasse se essa pessoa seria capaz de classificá-la e se ela seria capaz de classificar usando essas mesmas características que você levantou na pergunta anterior. Então, sugiro que você pare o vídeo, pense um pouco nessas perguntas, anote essas características e agora a gente já vai continuar numa análise um pouco mais detalhada em cima disso daí. Bom, então, feita essa análise, nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade bastante grande, na verdade, a gente é um reconhecedor de padrões nato, né?
principalmente padrões visuais, assim, por meio de imagens, a gente consegue extrair características, desde características de baixíssimo nível, assim como bordas na imagem, até características de formato bem complicadas, como, por exemplo, as características de cada um desses animais, a tromba do elefante, a corcova do camelo, enfim. E a gente consegue extrair essas informações e consegue usar esse tipo de informação, esse tipo de característica, né, para separar essas imagens. Então, a gente, na verdade, tem um sistema muito elaborado internamente, né, tanto o nosso sistema visual, quanto o processamento em torno desse sistema visual do ser humano, né, do córtex visual do cérebro, muito apurado para agrupar, separar, identificar determinados padrões. Né? O problema aqui na disciplina é que a gente, claro, a gente vai girar em torno dessa mesma discussão, como separar esses padrões, como classificar, como organizar esses padrões. Só que a nossa maior dificuldade é que a gente vai ter que fazer isso usando um computador. Basicamente, a ideia aqui é escrever um software, né? Que seja um reconhecedor de padrões. A gente pode tentar imitar características humanas, eu vou inclusive discutir sobre alguns modelos com essa natureza, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vai começar de uma abordagem muito mais simples do que essas abordagens mais, digamos, sofisticadas, como essas que nós, seres humanos, fazemos para reconhecer padrões. Então, a próxima pergunta: como a gente poderia fazer a mesma tarefa de separação dessas mesmas classes que eu mostrei aqui, essas duas classes, camelo e elefante, usando essas imagens, né? Supondo, então, aqui, por uma questão de simplificar um pouco o problema, que cada uma dessas imagens aqui, então, é composta por uma quantidade aí de pixels, né? Então, estou desenhando aqui como se fosse uma imagem dessas aqui, né? Fosse representada por um conjunto de pixels aqui, né? Onde cada pixel tem um valor entre 0 e 255, né? Então, cada pedacinho da imagem aqui, né, um pedacinho pequenininho dessa imagem aqui, bem menos que isso, eu estou representando aqui só de forma didática, né? Então, esse pedacinho da imagem aqui que eu estou chamando de pixel é o que está aparecendo nessa parte aqui que está, digamos, aumentada da imagem, né? Um zoom naquela região ali. E para cada quadradinho desses aqui, a gente vai ter um valor entre 0 e 255, né? E esse valor corresponde, então, à intensidade branco ou preto ou tons de cinza aqui que tem na imagem, né? Então, essa imagem vai ter, por exemplo, não sei, vou chutar aqui qualquer valor, não sei exatamente, teria que checar lá no dataset, né? Na informação do dataset original do Química lá, né? Mas que seja algo em torno de, vamos colocar aqui, M por, por N pixels dessa imagem. A gente vai ter M vezes N pixels para representar aquela informação ali. Isso é uma informação importante do dado de entrada vai ser enviado para um computador analisar, né? E a gente já fica, então, desde já limitado a esse tipo de informação. Nós, seres humanos, não fazemos uso direto dessa informação, né? Não analisa pixel a pixel, né? Mas como a gente está no universo digital aqui de um computador, de um software que a gente vem a desenvolver, então a gente tem que fazer eu diria até simplificação, por mais que seja não o termo mais apropriado, né? Mas uma simplificação aqui dizendo então que essa imagem vai ser representada por M por N pixels, né? E cada pixel aqui no valor de 0 a 255. No caso aqui a gente está nos dois extremos, ou é 0 ou é 255, porque a gente está nos extremos de preto e branco, né? Então, no nosso caso particular, cada pixel pode ocupar um valor ou outro, né? Mas isso é mais um detalhe de representação, né? Então, voltando para a nossa pergunta, como que a gente pode fazer um computador fazer essa mesma tarefa, então, considerando que esses caras aqui estão representados dessa maneira, M por N pixels, né? E cada pixel tem um valor numérico associado a ele. Então, a primeira coisa que você pode pensar é, certamente as características que você utilizou para fazer essa separação anteriormente, ali, do ponto de vista mais intuitivo, né? Não fez uso dessas informações, não fez uso do pixel nem do valor do pixel, né? Então, aquelas características que você utilizou podem ser características de alto nível ali, como tem ou não tem a tromba, o formato da imagem, enfim.
aquilo tudo, se a gente quisesse utilizar aqui, a gente teria que fazer uso de alguma representação matemática, levando em conta que agora a nossa imagem é representada por meio de pixels, né? Então, você até pode pensar em como traduzir aquelas características que você imaginou, levando em conta que o dado agora é uma imagem, né? Mas eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais simples aqui, mais para a gente tentar entender o problema como um todo do que ficar gastando muito tempo em representar essas características de maneira matemática computacional, tá? Então, a minha proposta, então, eu vou partir para uma abordagem numérica, né, para calcular essas características, e a minha proposta é usar duas características, que talvez você nem tenha pensado, né, principalmente porque você não tinha o norte dessa questão dos pixels que eu acabei de comentar, né? A gente vai tentar calcular, então, a área e o perímetro de cada uma dessas imagens, tá? Então, vamos supor que a gente pegou cada uma dessas 24 imagens que a gente tinha aqui e elaborou um método para calcular a área e o perímetro. Então, a área, vamos supor, do que é branco, né? A gente vai quantificar quanto de branco tem na imagem, por exemplo, né? Então, não sei qual é esse método. Existem vários métodos para fazer isso. Não vou discutir o detalhe do método, porque isso realmente não importa para nós agora. Mas vamos supor que a gente tem esse método que determina o quanto de branco tem em cada uma dessas imagens aqui. E além da quantidade de branco que tem, um mecanismo para determinar o perímetro, ou seja, qual que é o comprimento desse entorno aqui de cada um dos animais. Então a gente vai ter, digamos, uma medida de comprimento, vá lá, de cada um desses animais, que é o que eu estou realçando aqui em vermelho, né? Então, uma característica é esse perímetro, isso que eu acabei de desenhar em vermelho, né? Tem um método para fazer isso, não interessa qual é. E também tem um método para calcular a área, a quantidade de branco que tem na imagem, a área que o animal está representando. Se essas características são boas, suficientes ou não para fazer essa separação, a gente já vai discutir. Mas, por enquanto, por uma questão de simplificação do nosso problema, vou usar essas duas informações para tentar realizar essa separação. Então, o que eu vou fazer? Tenho um método para calcular área e perímetro. Vou aplicar esse método para cada uma dessas 24 imagens aqui. Calcular área e perímetro dessa primeira, área e perímetro dessa segunda, área e perímetro dessa terceira e assim por diante. Para as 24, eu vou efetuar esse cálculo, né? E mensurar agora numericamente, já que a gente está num ambiente computacional, né? Simular numericamente, então, ou quantificar, né, basicamente, quanto que eu tenho de área e perímetro em cada uma dessas imagens, que são representadas, então, agora por M por N pixels, né? E cada um desses pixels dentro desse intervalo de valores ali, né? Nesse caso, só 0 ou 255. Bom, uma coisa importante antes de eu continuar, para você já ter em mente um ponto importante que a gente vai discutir bastante ao longo da disciplina, que é a história da redução da dimensão. Então, olha só, a gente tinha 24 imagens, são os 24 casos aqui que a gente tem, né? Ou exemplos, né? Exemplos, que é um termo que a gente usa bastante aqui em reconhecimento de padrões. Então, tem 24 imagens por M por N pixels. Quando eu calculo a área e o perímetro, eu estou pegando toda essa informação aqui, ó, M por N, e estou transformando isso em 24 por 2. Então, eu estou reduzindo a dimensão desse negócio que antes era M por N, sei lá, 100 por 100, 200 por 200, não sei, pixels, né? E transformando isso aqui em duas informações, área e perímetro. Ou seja, eu estou reduzindo essa dimensão, né? Estou reduzindo o tamanho total que eu tinha aqui para representar aquela imagem. Óbvio que, eventualmente, eu posso perder informação nessa compactação, nessa simplificação que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu queria que você pensasse nesse momento é que tudo que a gente tinha em termos de pixels, agora a gente está esquecendo, entre aspas, né? E representando isso por meio de duas características, que é a área e perímetro de cada uma dessas imagens. Né? Então, é só um alerta que eu estou ligando agora, porque esse é um tema que vai ser recorrente e a gente vai discutir bastante, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, de uma certa maneira, é uma redução da dimensão do problema como um todo, né?
Então, a gente vai fazer essa abordagem numérica, calculamos a área e o perímetro, e vamos supor que a gente plotou o que eu chamo aqui de espaço de características. O que são essas características? A área e o perímetro, no nosso caso aqui, né? Então, é um espaço bidimensional, né? Onde a gente tem, onde a gente vai plotar nesse espaço aonde que cada imagem, em termos de área e perímetro, vai ser representada. Então, vamos supor que eu tenho isso daqui. Nesse eixo aqui, o perímetro. Esses valores negativos aqui, não se preocupe muito com isso, porque eu normalizei esses valores aqui, então fiz uma normalização levando em conta o desvio padrão, né, e a característica de média de cada um desses valores de perímetro e área. Então, não se preocupe muito com os valores negativos aqui, só imagine que essa aqui é a distribuição de valores que eu tenho para o perímetro e essa aqui é a distribuição de valores que eu tenho para a área. Então, o que que eu fiz? Eu peguei cada imagem de elefante e camelo que eu tinha ali. Elefante, estou usando o pontinho azul, a cruz azul aqui e o asterisco vermelho para o camelo, né? Para ficar mais fácil essa diferenciação, né? Então, eu peguei cada uma dessas imagens que eu tinha aqui, calculei a área e o perímetro e estou plotando naquele espaço 2D com uma cruz azul para elefante e um asterisco vermelho para camelo. Então, por exemplo, uma das imagens aqui de camelo tem um valor de área que está correspondente no eixo X aqui, né? E um valor de perímetro correspondente aqui no eixo Y. Né? Claro, considerando esses valores negativos aqui, que isso é efeito de normalização. Mas não vou esquentar muito com isso, porque esse é um detalhe. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma representação dentro desse espaço de características de como que se distribui a área e o perímetro, essas duas características que a gente levantou, para camelo e elefante. Ou seja, em geral, o camelo tem perímetro e área maior, enquanto que o elefante tem perímetro e áreas ligeiramente menores. O que a gente fez aqui? A gente conseguiu montar um mapa de como que as coisas distribuem. Aí voltando para aquela segunda pergunta que eu fiz no início ali, né? Se fossem apresentadas novas figuras, né? Como que a gente poderia classificar? Será que a gente conseguiria nesse novo processo que a gente está fazendo aqui, pensando em termos computacionais, né? Então, o que a gente teria que fazer? Tem uma nova imagem, o que eu vou fazer? Lembra, eu estou reduzindo aqui, ó, tudo que eu tenho para duas características, que é a área e perímetro. Então, eu não tenho mais os pixels, né? Então, se eu tenho uma nova imagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse mesmo processo aqui. Calcular a área e o perímetro dessa nova imagem e plotar ela aqui nesse espaço. Então, vamos supor que eu fiz isso, né? Medi essa área e o perímetro e apareceu aqui, ó, esse pontinho vermelho aqui, ó. Então, esse pontinho vermelho é a minha nova imagem que eu quero dizer se ela é camelo ou elefante, né? De maneira bem simples aqui, ó, você poderia olhar no entorno desse pontinho aqui, ó, pensar em termos de distância, já vou usar um termo mais matemático para isso, né? Distância euclidiana, de um ponto de vista bem grosseiro aqui, seria uma distância em termos de, desse círculo aqui, né, dessa circunferência. Então, eu poderia olhar dentro de uma determinada distância que eu estou chamando de D aqui, né, distância euclidiana, quantos exemplos eu tenho de camelo e elefante. Nesse caso aqui, eu tenho dentro dessa distância 3 exemplos que são elefante. Então, é muito provável que essa classe aqui seja um elefante. Que esse novo exemplo que eu estou vendo aqui seja um elefante. O que eu fiz aqui? Uma forma que eu tentei automatizar esse processo de classificação. Essa é a única forma? Não, na verdade existem inúmeras. A gente vai ficar basicamente a disciplina inteira pensando em maneiras diferentes de fazer isso. Mas, a grosso modo, o que a gente tem, no fim das contas, é que a gente vai vai criar, né, essa que é a visão geral que eu gostaria que vocês ficassem nesse momento, né? A gente vai ter que criar uma separação daquilo que é classe relacionada a elefante ou a camelo, ou qualquer outro tipo de classificação que a gente eventualmente tenha aqui no contexto da disciplina, né? O que a gente vai sempre buscar, no fim das contas, é achar qual é esse separador aqui, que pode ser uma maneira bem simples e grosseira, como eu fiz aqui para esse exemplo,
Inclusive, esse é o classificador mais clássico de todos que a gente vai ver aqui na disciplina. Ou a gente pode tentar criar uma separação muito mais refinada aqui, como está desenhada nessa linha de separação aqui, né? Entre uma classe e outra, de tal maneira que o que cai dentro do vermelho, ou seja, que está na separação para cá, é elefante, e o que cai dentro do verde, ou seja, da separação para lá, é camelo. Então, azul aqui é elefante, dentro do vermelho é elefante, dentro do verde, o pontinho vermelho aqui é camelo. Então, para toda imagem que eu calcular um perímetro e uma área nova, né, caiu aqui é elefante, caiu aqui é camelo, usando essa separação que eu defini. Então, qual que é o objetivo? Um dos objetivos, talvez o principal, mais importante dessa disciplina. Como que a gente vai fazer para determinar automaticamente essa superfície de separação? A questão toda está aqui, na verdade. Como que a gente vai automaticamente definir quem é essa superfície de separação para diferenciar quem é uma classe da outra, né? E, mais importante que isso, né? Usando os dados que a gente tem. Como que a gente vai fazer essa superfície de separação com base nos dados disponíveis? Matematicamente, computacionalmente, como que a gente vai fazer isso? Claro, esse processo tem que ser automático, né? Então, tudo que a gente vai fazer aqui vai girar em torno disso. Como que eu construo essa separação entre padrões? Eu usei aqui um exemplo bem simples, bem talvez até ingênuo em alguns aspectos, mas ele representa bem que a gente vai ficar fazendo boa parte da nossa disciplina aqui. Então, assim, para resumir tudo isso que eu falei, tá? Tentar colocar isso num slide só, numa visão mais generalista, eu até diria assim, da disciplina. Tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem objetos, né, que podem ser imagens, aqui do lado esquerdo, né, os objetos, coisa que a gente quer reconhecer automaticamente os padrões. Esses objetos, então, podem ser imagens, pode ser um sinal de áudio, pode ser um vídeo, pode ser um sinal biomédico, né, coletado a partir de algum tipo de sensor, pode ser dado de rede de comunicação, pode ser qualquer tipo de informação que, de alguma maneira, a gente consiga quantificar. A gente consegue quantificar, então a gente pode representar esse objeto aqui por meio das features, né? A gente pode pegar esses objetos e tentar, em cima desses caras aqui, extrair o que a gente chama de features, né? Estou usando duas features aqui, x1 e x2. Antes eu usei área e perímetro. Na grande maioria dos exemplos da disciplina eu vou usar só duas porque a gente consegue enxergar, né? Mas esse espaço aqui ele pode ser n-dimensional, né? A gente pode ter quantas features a gente achar interessante para o nosso problema, dadas algumas limitações que eu vou conversar mais para frente com vocês. Mas o objetivo aqui, então, é tentar quantificar essas features com base nos objetos que a gente tem. Coisas que a gente consegue medir, né? Então, eu posso ter duas, posso ter 10, posso ter centenas, posso ter milhares de features para um dado objeto. Estou usando duas aqui por uma questão de representação em 2D para a gente conseguir enxergar. Então, para cada um desses objetos aqui, eu vou calcular essas features e estou plotando esses caras aqui nesse espaço 2D. Né? Com base nesses dados, supondo que eu tenha classe A e classe B, eu quero separar uma classe da outra, de novo, a gente pode ter separação de classes aqui, né? Podem ter outros tipos de problema que eu já vou comentar, embora separação de classe seja o mais clássico aqui em reconhecimento de padrões, né? Posso ter duas classes, também posso ter 3, 4, posso ter 200, posso ter centenas, milhares de classes, também isso não é uma limitação. Vou usar sempre duas aqui, ou na grande maioria das vezes duas na aula, por uma questão de simplificar a nossa notação. Mas tudo que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que é possível de generalizar para mais casos. Então, coletei os dados, meus objetos, né? Calculei as features, plotei aqui. Próxima etapa é classificador. Então, com base nesses dados, eu vou tentar elaborar uma superfície de separação, que pode ser uma reta, como essa que está desenhada aqui, ou pode ser até uma superfície mais maluca, uma coisa que não tem a ver com uma reta, uma coisa não linear, né? Como esse negócio que eu estou desenhando aqui. Opa, acabou indo um pouco para cá, mas, bom, meu desenho era para terminar aqui, né? Não era para ter essa parte final aqui, né? Então, posso ter esse separador linear, esse separador não linear. Na verdade, a gente vai ver várias formas de construir esse classificador. De tal maneira que, quando eu tiver um novo exemplo que eu quero classificar, né, tem um novo objeto aqui que
eu quero classificar, calculo as features, ploto nesse mapa, uso esse separador que eu defini, que vai ser representado através de uma equação matemática, na grande maioria das vezes, né? E observando essa equação matemática e a localização desse cara nesse plano, ou no espaço de features, né? Eu consigo dizer se ele pertence à classe B ou à classe A nesse caso aqui. Então, esse conjunto de objetos que eu tenho aqui no lado esquerdo, normalmente a gente chama de training set, ou conjunto de treinamento, né? Que é o conjunto de dados que é usado para construir o classificador, cuja característica principal é fornecer a capacidade de generalização a essa modelagem que a gente está realizando. Ou seja, o que é generalizar? Eu tenho um novo padrão, eu posso usar esse cara aqui para fazer essa classificação, dizer se ele é A ou B. Então, eu consigo generalizar a minha análise. Lembrando que isso aqui passa por essa etapa intermediária aqui, né? Que é a representação desse conjunto de treinamento, desses objetos, usando o espaço de features. Então, boa parte do tempo aqui a gente não vai discutir muito sobre as features, né? A gente vai considerar que a gente já tem elas, né? Mas numa aula específica eu vou retomar aqui sobre essa questão de como que eu saio da representação de objetos e vou para esse espaço de features, né? Uma coisa que você pode ter em mente desde já é que se as suas features forem boas, ou seja, representam bem aquele teus objetos, assim, né? Do modo, mesmo que reduzindo dimensão, né? Como a gente mostrou antes. Então é de se esperar que a gente tenha uma boa separabilidade dos padrões aqui, né? Ao passo que se as features não forem muito boas, eventualmente essas coisas podem estar um pouco embaralhadas, e aí fica muito difícil eu construir um classificador que separe de maneira adequada essas classes, uma vez que eu não tenho features boas, que eu entendo como bom ou ruim, fornece uma boa separabilidade desses padrões. Então, voltando, boa parte do nosso tempo agora, a gente vai focar em como construir esse cara aqui, como que eu chego nessa reta ou nessa curva maluca que eu desenhei aqui, né? Matematicamente, computacionalmente, que é o nosso objetivo principal. E depois a gente vai discutir um pouco sobre como que eu construo essa representação, como que eu defino quais são as features para o meu problema. Isso aqui é muito dependente da área, então essa discussão vai ter que ser um pouco mais específica e um pouco mais adiante, tá? Então, nosso foco principal agora vai ser olhar para esse cara aqui, para o classificador, né, para essa parte do problema aqui, e tentar, com base nesse classificador aqui, base nos dados, perdão, que a gente tem, como que a gente pode construir esse cara aqui. Esse vai ser o início da nossa disciplina. Só que eu queria deixar claro também que esse não é o único tipo de problema que a gente vai tratar aqui. Então, o problema de classificação, que é esse problema de separar classes, duas, três, quatro, N classes aqui, né? Que é construir esse separador de classes, que é o que eu chamo de problema de classificação. A literatura usa esse termo, né? Classificação. Ele não é o único. Apesar de ser o mais usual e o mais recorrente aqui no contexto da nossa disciplina, ele não é o único. Então, existem outros tipos de problemas que eu queria adiantar aqui, comentar rapidamente para vocês sobre eles. Mas também deixando claro que a grande maioria das coisas que a gente vai observar ao longo da disciplina vai estar nesse contexto de classificação aqui. Aos poucos eu vou falar ligeiramente sobre regressão e algumas outras coisas que a gente vai discutir na sequência, mas não se preocupe se eventualmente o teu problema não for de classificação, porque muitas das coisas que a gente vai ver aqui no contexto de classificação são facilmente estendidas para outros problemas similares ao de classificação. Então, retomando, o que é o problema de classificação? O problema de separação de classes. Separar classes e determinar essa superfície de separação, né, reta, um plano, um hiperplano, se eu tiver num espaço de mais do que duas ou três dimensões, né? Então, fazer esse separador é o problema chamado problema de classificação. Se ao invés de elaborar essa separação, eu queira, por exemplo, tentar traçar uma curva de tendência, uma reta ou alguma coisa que acompanhe a característica dos dados, eu estou num problema que eu chamo de regressão. Então, ajuste de reta ou fitting aqui, né, é um caso de problema de regressão. Então, eu não quero mais separar uma coisa da outra, eu quero tentar ver qual é a tendência dos dados ali, né, ou tentar tirar essa característica intrínseca aqui, né, de comportamento desses dados por meio de uma regressão.
Em geral, os modelos que a gente usa para classificação são facilmente estendidos para regressão e vice-versa, né? Então, quando esse for o caso, eu vou sempre trazer essa lembrança para vocês. Então, o que é importante aqui? O resultado desse processo de classificação, ele é discreto, né? Então, aqui eu estou num universo mais discreto. Classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, né? Eu quero discretizar, eu quero separar as coisas. Então, o resultado vai ser 1 se for bolinha, nesse caso aqui, e 2 se for cruz, nesse mesmo exemplo, né? Aqui não. Aqui eu estou num caso mais, digamos, contínuo, né? Então, eu não quero dizer qual é a classe, eu quero dizer qual que é o valor, possível valor que que novos exemplos podem ter de acordo com essa reta de tendência que eu estou traçando aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, prever qual que é um valor para um novo futuro dado que eu ainda não tenho, né? Então, eu posso usar, por exemplo, essa reta aqui, né? Como base, né? Essa reta foi construída com base nesses dados aqui. Então, eu posso pegar esse novo valor aqui, usar essa equação de reta e dizer, bom, o possível valor para essa previsão ou para essa regressão se eu pegar o correspondente aqui no eixo y, esse valor aqui. Enfim, é um problema de ajuste de curva ou ajuste de reta aqui, dado os dados, né? Então, esse universo aqui ele é mais discretizado, a resposta, né? E esse aqui ele é contínuo. Aqui eu uso a reta ou a curva, ou plano ou hiperplano, né? Como suporte para as minhas futuras previsões, no sentido que essa previsão é contínua. Enquanto que aqui eu uso a reta para fazer essa separação das coisas. Então, essa previsão ela é discreta. Maneira mais simples aqui de ver a diferença entre classificação e regressão. Uma outra característica que a gente vai ter aqui bastante nos modelos que a gente vai trabalhar é a questão do aprendizado supervisionado ou não supervisionado. Qual que é a diferença principal entre esses dois casos aqui? Embora não sejam os únicos, tá? Eu vou falar sobre outros casos no decorrer da disciplina. No aprendizado supervisionado, diferença básica, né? Eu tenho de antemão para cada um dos dados que eu coletei e mensurei as features aqui, as características, né? Qual é o rótulo correspondente? Ou seja, eu sei que esse cara aqui é bolinha, eu sei que esse cara aqui é bolinha e assim sucessivamente. Também sei que cada um desses caras aqui, para esses valores de features, né? Eles são X. Então, usando essa informação do valor das features somada ao rótulo que eu conheço, eu consigo construir essa separação entre as classes aqui. Então, eu estou usando o rótulo ou label, né, de antemão para fazer a construção desse separador aqui. Então, nesse contexto, eu estou mais no sentido de aprendizado que a gente chama de supervisionado. Já o aprendizado não supervisionado, eu não conheço esses rótulos, eu só sei qual é a distribuição dos padrões em função das features que eu medi. E o que eu quero tentar encontrar na verdade, qual que é a característica que faz com que esses dados sejam similares, ou em termos de proximidade aqui, né, proximidade e distância, né, o que faz com que eles sejam similares aqui, né, e eventualmente tentar tirar alguma característica de agrupamento ou clustering, né. Então, aqui está mais no sentido de agrupamento, né. Quero agrupar, dizer, ó, esses caras aqui têm uma característica bem similar, estão bem próximos, talvez possam corresponder a uma mesma classe, embora isso não seja a regra, né. Então, podem pertencer a uma mesma classe aqui, né? Como no caso supervisionado. Mas eu quero tentar tirar essas informações de quantos e quais são os grupos que estão, digamos, escondidos por trás dessa representação dos dados por meio dessas features. Então, eu não tenho label, eu quero, na verdade, tentar encontrar qual é a característica desses grupos aqui. Quantos e quais são, né? Então, aqui no caso supervisionado, o label é conhecido. O que eu quero é fazer a separação. Aqui eu não conheço o label, o que eu quero é determinar esses grupos aqui, no caso, não supervisionado, né? Tem alguns outros tipos de aprendizado, como eu disse, mas a gente vai falar mais sobre eles mais para frente. Esses são os casos mais clássicos e mais recorrentes aqui, no contexto da nossa disciplina. Ainda tem um outro caso aqui, que é a detecção de novidades, ou One Class Classification, né?
onde na verdade eu não tenho nenhum, ou melhor, eu tenho apenas uma classe conhecida. Então, por exemplo, eu tenho aqui, poderia ter uma classe chamada maçã aqui, né? Representada através das features aqui, né? O, imaginando essa representação das features aqui nesse cenário, né? Aí eu tenho alguns exemplos de maçã, alguns exemplos de pera, baseado em imagens aqui, né? E o que eu quero nesse contexto de detecção de novidades não é realizar essa separação que eu estou representando aqui. Então, eu não quero diferenciar maçã da pera. O que eu quero é, dadas as maçãs e peras que eu conheço, se eu coletar uma nova imagem, eu quero dizer se essa nova imagem pertence ao grupo de classes conhecidas, que é maçã e pera, ou não. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma melancia, né? Então, apareceu um exemplo de uma melancia, medi as features desse cara aqui. Eu quero saber, isso aqui é conhecido? É maçã ou pera ou não? Então, por isso que se chama detecção de novidade, ou daquilo que eu não conheço, né? Daquilo que é novo. Então, eu estou modelando tudo através de como se fosse uma classe só, chamada de classe conhecida, e o que eu quero é separar o que cai dentro do que cai fora. É conhecido daquilo que é desconhecido a priori. Então, esse problema a gente dá um nome de detecção de novidades. Eu vou falar mais sobre ele numa aula específica e vocês vão ver que essa definição, na verdade, ela é um pouco mais específica do que essa ideia generalista que eu estou passando agora. Mas para esse momento, o que você pode entender como detecção de novidades é separar aquilo que eu conheço dentro dessa superfície fechada aqui, né, daquilo que eu desconheço que vai cair fora dentro dessa superfície fechada. Essa é uma visão simplificada inicial que pode funcionar para você entender o que é detecção de novidades. Embora, como eu disse, a gente vai detalhar isso mais para frente. Bom, vou interromper aqui. No próximo vídeo a gente continua a partir desse ponto aqui, que é o que a gente vai fazer na sequência.